Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre os antimicrobianos e como que eles atuam nas bactérias para destruí-las. Além disso, nós falaremos também sobre o antibiograma, que é o teste realizado para detectar qual é o melhor, qual que é a melhor medicação ou qual é o melhor medicamento para uma determinada bactéria. Espero que vocês gostem e deixem aí os seus comentários. Eu vou compartilhar então a tela com vocês para iniciarmos a nossa aula. Bom, então os antimicrobianos são substâncias químicas derivadas de organismos vivos ou produzidos por eles mesmos para proibir o crescimento ou causar a morte dos micro-organismos. Podem ser considerados também como agentes químicos que inativam determinados micro-organismos. Quando os antimicrobianos eles têm ação bactericida, né, eles têm a capacidade, então, de matar o micro-organismo. Sempre que tem esse sufixo cida é de destruição total. Então, a ação desse antimicrobiano bactericida é irreversível. Quando esse antimicrobiano tem ação bacteriostática, ele vai inibir a multiplicação bacteriana. E a ação dele é reversível, porque quando ele é retirado, aquela bactéria, então, pode voltar a multiplicar. Então, a interação dos antibióticos com a célula bacteriana, ela acontece em 4 regiões da célula bacteriana. A nível de parede celular, a nível de membrana plasmática, dos ribossomos e do DNA bacteriano, que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Então, em 1910, Paul Ehrlich desenvolveu o primeiro antibiótico, o Salvarsan, que era contra a sífilis, uma doença bacteriana grave, que é uma infecção sexualmente transmissível. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina e ele descobriu esse antibiótico extraindo ele de um fungo, o Penicillium, tá? Do gênero Penicillium, daí o nome penicilina. E ele descobriu ao acaso esse antibiótico. Durante os seus experimentos, ele percebeu que um fungo cresceu nas placas bacterianas ali, impedindo o crescimento das bactérias. Em 1935, Gerhard Domag, que descobriu o Prontosil. De 1940 a 1960, surgiram vários antibióticos, né, contra bactérias gram-positivas. E de 1980 aos anos 2000, existiram, então, muitas ferramentas para buscar novos antibióticos, como as fluoroquinolonas e eritromicina. As características de um antimicrobiano são destruir o patógeno ou apenas inibir o crescimento dele, não causar danos ao hospedeiro. É óbvio que algumas reações adversas podem aparecer com o uso de qualquer antimicrobiano, não causar reações alérgicas, o agente não pode mudar o seu estado, sendo líquido ou sólido, permanecer no hospedeiro em um tempo eficaz e destruir o patógeno em tempo hábil para que não aconteçam mutações nessa bactéria e não haja caso, então, de resistência bacteriana. Os antibacterianos, eles são classificados de acordo com a origem, então tem aqueles que são produzidos por bactérias, como a bastracina, tem aqueles produzidos por fungos, como a streptomicina, produzidos também por fungos, por eumicetos, como a penicilina. Aqueles classificados de acordo com a biossíntese, então antibióticos derivados de aminoácidos, como o cloranfenicol e as penicilinas. Antibióticos derivados de carboidratos, de acetato e propianato e antibióticos diversos. Tem aqueles que foram classificados de acordo com a sua ação predominante, então aqueles sobre germes gram-positivos, sobre gram-negativos, sobre as micobactérias, a ação antimicótica e a ação antiprotozoária. Tem antibióticos com ação superficial na membrana, que inibem a biossíntese da membrana, que bloqueiam a biossíntese proteica e que impedem a ação de cofatores enzimáticos.
Então, aqui para mostrar para vocês, né, a estrutura química de alguns desses antimicrobianos, como a penicilina G, a nafciclina, então, dentre outros aí bem importantes. Bom, em relação à ação, né, como eu disse no primeiro slide para vocês, os antimicrobianos, eles podem atuar a nível de parede celular da bactéria, então essa é uma célula bacteriana, a nível de membrana plasmática, a nível de ribossomos e de material genético. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns tipos de antimicrobianos, como a penicilina, que vão atuar a nível de parede celular da bactéria, tá? Então, esses antimicrobianos, eles atuam como inibidores enzimáticos, impedindo que essas estruturas, né, que no caso a parede celular, seja formada. Sem parede celular, então a bactéria não consegue existir naquele organismo. Outro grupo aqui, por exemplo, as quinolonas atuam, né, no DNA daquela bactéria, impedindo então a sua constituição, a sua formação e com isso a destruição daquela bactéria. Tem aqueles, né, antimicrobianos que inibem a síntese proteica realizada pelos ribossomos e aqueles antimicrobianos que impedem a membrana plasmática das bactérias de serem formadas. Então, esses antimicrobianos, eles podem atuar em diversas regiões da bactéria, impedindo, então, que elas permaneçam vivas naquele indivíduo. Então, existem os beta-lactâmicos, né? Esses antimicrobianos que eu vou falar agora para vocês são aqueles que atuam na síntese ou na função da parede celular. Os beta-lactâmicos, como a penicilina, são indicados, né? Ela é indicada para pneumonia, para otite, sinusite, meningites e endocardites bacterianas. A cefalosporina ela é indicada para infecções na pele ou trato urinário e infecções respiratórias. Os carbapênicos são úteis no tratamento contra infecções por bactérias resistentes, contra estafilococos, estreptococos e enterobactérias. Além de ser útil, né, na endocardite bacteriana e nas infecções do trato urinário, os monobactâmicos atuam contra micro-organismos gram-negativos e aeróbios e contra aquelas bactérias que causam infecções no trato urinário e das vias respiratórias. Os glicopeptídeos também são antimicrobianos que atuam na síntese ou na função da parede celular. É o caso da vancomicina, que é usada contra infecções graves causadas por estafilococos, no caso de endocardite, septicemia e infecções das vias aéreas inferiores. Os antimicrobianos que atuam na síntese ou na função da membrana celular são as polimixinas, muito utilizadas contra infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa. O uso clínico desse antimicrobiano é um pouco restrito, porque ele tem ação neurotóxica e nefrotóxica. Aqueles antimicrobianos que atuam na síntese ou função de proteínas lá nos ribossomos, impedindo então a síntese proteica, é o caso da rifampicina, que atua no tratamento de tuberculose e hanseníase. O aminoglicosídeo, que é contra enterobactérias, micobactérias e estafilococos, e é usado para infecções do trato urinário e respiratório. A tetraciclina para infecções da pele, oculares, urogenitais, gastrointestinais, respiratórias, sífilis e gonorreia. Macrolídeo para infecções do trato respiratório e genital e a otite. E o cloranfenicol para meningite e infecção do globo ocular. E os antimicrobianos que atuam na síntese ou função dos ácidos nucleicos, como o DNA, tem a quinolona, que é para infecção do trato urinário, respiratório, otite e prostatite bacteriana, e o metronidazol contra bacilos gram-negativos anaeróbios, bacilos gram-positivos esporulados e contra cocos anaeróbios. Bom, mas como que, né, vai saber qual é o antimicrobiano importante e necessário na ação contra aquela bactéria? Então, é feito um teste chamado de antibiograma. O antibiograma, então, é uma técnica destinada
a determinação da sensibilidade bacteriana in vitro diante de agentes antimicrobianos. Ele também, né, esse método é conhecido como teste da sensibilidade a antimicrobianos. E é uma técnica qualitativa, né, que vai dizer se aquele antimicrobiano, né, vai ser ideal ou não para aquela bactéria, se aquela bactéria é, então, sensível, resistente ou intermediária àquele antimicrobiano. Então, as etapas para esse teste são, primeiro, preparar a suspensão bacteriana, segundo, inocular essa suspensão em uma placa contendo meio de cultura agar Miller-Heighton, adicionar os discos de papel impregnados com antimicrobianos. Então, aqui na imagem, cada bolinha branca dessa é um antimicrobiano diferente. Incubar na estufa, observar o halo bacteriano formado em volta dos discos. Então, o halo é essa circunferência clara em volta de cada bolinha branca do antimicrobiano. E medir o diâmetro do halo formado e comparar com os valores da tabela. Então, o ideal é medir, né, depois de realizado o exame, o halo o diâmetro desse halo, né, será medido e avaliado. Então, os diâmetros dos halos de inibição do crescimento bacteriano ao redor de cada disco serão mensurados em milímetros, tá? Então, o diâmetro seria toda essa distância do halo. Bom, então, a partir dessa medida, os micro-organismos, eles são considerados e podem ser classificados em 3 grupos: sensíveis, intermediários e resistentes. Sensível quer dizer que aquele micro-organismo ele vai ser atingido pela concentração terapêutica padrão daquele antimicrobiano. Intermediária é quando necessita aumentar a dose daquela medicação. E resistente é quando ele não vai responder àquela medicação. Então, geralmente, o ideal é trocar aquela medicação. Bom, então aqui eu trouxe uma tabela para exemplificar para vocês. Então, por exemplo, no caso do meropenem, né, quando você olha os valores dos halos de inibição em milímetros, quando o valor do halo, né, for menor ou igual a 19 milímetros, quer dizer que aquela bactéria é resistente, quer dizer que é indicado a substituição do meropenem por outra medicação. Quando o diâmetro do halo de inibição para aquela bactéria do meropenem for de 20 a 22 milímetros, então 20, 21, 22, qualquer valor entre o 20 e o 22, quer dizer que aquela bactéria ela é intermediária, quer dizer que é importante aumentar a dose do meropenem. Quando a medição do diâmetro do halo, observa-se que esse valor é maior ou igual a 23 milímetros, quer dizer que aquela bactéria é sensível, ou seja, o uso do meropenem é indicado. Então, R vem de resistente, I de intermediário e S de sensível. Outros exemplos, no caso da gentamicina, por exemplo, se o valor do diâmetro do halo for de 12 milímetros, quer dizer que a bactéria é resistente, é importante a troca da medicação. Se o diâmetro do halo for entre 13 e 14 milímetros, quer dizer que o micro-organismo é intermediário, é importante aumentar a dose da medicação. E se for 15 milímetros, a bactéria é sensível, então ela vai responder àquela medicação. Da mesma forma, para a rifampicina, se o valor do diâmetro do halo for 16 milímetros, a bactéria é resistente, então é importante trocar a medicação. Se o valor do diâmetro do halo for entre 17 e 19 milímetros, o micro-organismo é intermediário, é importante aumentar a dose da medicação. E se for de 20 milímetros, o micro-organismo ele é sensível, então a rifampicina vai ser útil naquele tratamento. Bom, então quais são as vantagens, né, desse método semi-quantitativo baseado na difusão? Ele é de fácil execução, ele é fácil de ser reproduzido, os reagentes utilizados são de baixo custo e os resultados encontrados são de fácil interpretação.
Existe também um antibiograma quantitativo, que ele determina a concentração inibitória mínima. Então, ele é usado para determinar a menor concentração do agente antimicrobiano necessário para inibir ou matar um determinado micro-organismo. Então, essa concentração mínima inibitória ela é determinada pela inoculação do organismo isolado em uma série de tubos contendo a droga em concentrações crescentes. Então, em um tubo contendo 1 micrograma por microlitro, em outro tubo com 10 microgramas por microlitro, em outro com 20, com 50, com 100 e com 200 microgramas por ml. Após uma incubação de 18 horas a 35 graus Celsius, a menor concentração da droga que inibir o crescimento visível do organismo é a concentração inibitória mínima. Então, esse método, ele possibilita que os médicos, conheçam qual é a menor concentração precisa da droga, auxiliando-os na escolha dessa droga e da dose a ser utilizada para combater a infecção, reduzindo assim o risco de resistência aos antibióticos. Bom, pessoal, então esses, eram os slides. Essa era a aula proposta para hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e bons estudos.